Olá, eu me chamo Flávio Lamenza e eu estou aqui com o meu querido convidado, Daniel Furtado. Ah, ele é um designer, trabalha em. Ia mandar um São Paulo, não é São Paulo, é Campinas, não é? Campinas, do ladinho de São Paulo. Ó, tá bom. Mas vamos lá, Daniel, como não é sobre mim, é sobre você, você gostaria de se apresentar? Primeiro, muitíssimo obrigado por estar aqui, Flávio. Estou feliz da vida de conversar com você. A gente conversou no outro dia durante 3 horas seguidas, então eu acho que vai ser sensacional. Bom, eu sou o Daniel, Daniel Furtado. Daniel Furtado aqui. Eu tenho 43 anos. Eu tenho que começar a fazer conta, porque a gente para de contar direito às vezes. E eu trabalho com design. Eu sou designer de interação oficialmente. É como eu me chamo. Que é o tipo de designer que trabalha fazendo coisas interativas. Vulgo site. E eu trabalho com isso faz 25 anos e me divirto todo dia. Todo Cara, que dia. maravilha. E é muito bom saber disso porque essa é a premissa. Deixa eu dar um zoom out aqui na gente, ó. O palheiro é finito. O palheiro é finito. Outro dia, pensando com os meus botões, eu meio que cheguei na conclusão, assim, como as pessoas falam que você nunca vai achar, isso é como achar uma agulha no palheiro. E aí eu falei, caraca, não é que o palheiro é finito. E uma hora você vai achar agulha. É possível, usando criatividade ou processos e tal. E inclusive, antes de entrar aqui no ar, eu estava falando com o Daniel um pouco do objetivo e tal do canal. E ele numa tacada só, qual foi a opção que você deu, queridão Daniel? Que a gente podia achar uma agulha no palheiro usando um ímã grande, que Pois seria é. fácil de achar. Olha aí que beleza. Então é aquilo. Aí eu tava assim pensando, caraca, se a gente começar a calcular o tamanho desse armazém e o palheiro e onde é que tá, sei lá, usando o GPS ou qualquer coisa, ou só ir uma a Ou uma. uma agulha bem grande, né? Ninguém nunca pergunta, cara, que maravilha isso, cara. Qual o tamanho dessa agulha? Ninguém nunca perguntou qual o tamanho da agulha, cara. Vai que a agulha é gigante assim, é só você dar uma soprada na palha e ó, a agulha tá ali. Então, esse é o objetivo, assim, é mostrar que o esforço não é algo negativo, que pessoas bem-sucedidas são pessoas normais, que pessoas com 20 anos de carreira tiveram as mesmas 24 horas que você, que está assistindo aí durante o dia e a noite delas. Esse é o objetivo hoje, é começar com o Daniel, que é um designer da interação. A gente vai tentar entrar nesses assuntos, mas é tentar descobrir da história de vida dele, eu já vou chegar lá como que era na escola, até ambições e coisas do futuro, mas para tentar quase fazer uma análise, tentar entender o Daniel de uma maneira, sei lá, de diferente, assim, de uma maneira que sirva de inspiração para você que está assistindo, de uma maneira que sirva de motivação, de uma maneira que sirva para você descobrir, talvez, vai que você trabalha com web design, ou vai que você trabalha com uma coisa que não tem nada a ver, mas assim, caraca, não é que esse conceito aí é parecido com isso que eu posso aplicar aqui no meu trabalho? Ou, quem sabe, até um parceiro de negócio, vai que você possa querer usar dos serviços aí do Daniel, ou da Wizen, Isso, Wizen. que é a empresa de design do Daniel. Então, para por acaso, alguma observação sobre a premissa e o que eu observei agora? Cara, primeiro que eu acho sensacional, e eu concordo com você pra caramba do fato de que as pessoas, por mais sucesso que elas tenham, subtraindo, lógico, que pessoas que nasceram com a coisa virada pra lua totalmente, assim, ou que nasceram bilionárias, as pessoas normalmente normais que conquistaram alguma coisa tinham as mesmas 24 horas no dia, sim, e essas pessoas todas trabalharam e descansaram. Elas não ficaram só trabalhando também, porque tem essa falsa ilusão aí de que você tem que ficar só trabalhando. Então a gente pode até conversar disso, que eu acho que é um fator muito importante a gente saber também parar um pouquinho. Mas eu adorei. E eu ainda continuo pensando nesse negócio do palheiro na agulha. E essa questão que você falou do palheiro ser finito é muito doido mesmo, cara, porque quando a gente trabalha com design, a gente gosta de tentar explorar vários lados do problema que às vezes ninguém explorou muito, né? Então quando a gente fala uma agulha num palheiro, e se fosse um palheirinho desse tamanho assim, e uma agulha desse tamanho assim, seria muito, muito fácil. Muito fácil. A agulha estaria aparecendo assim, igual um queijo coalho no palito ali. Então, assim. Aí eu acho que tem que pensar nessas coisas. Eu achei muito massa isso. Que maneiro, cara. Bom, então, você falou rapidamente sobre você, mas fala assim mais explicadamente o que você faz profissionalmente. Muito legal. Bom, então, eu sou designer e eu comecei a trabalhar com esse negócio de design quando eu tinha 17 para 18 anos. Então hoje eu tenho 43 ou 44, eu tenho que ficar
contabilizando. Aniversários de pandemia são difíceis da gente lembrar. Então, eu nasci em 77, isso aí é um fato. Então, eu com 18 anos, eu estava numa primeira agência de publicidade trabalhando com design gráfico, que é a gente fazer um cartaz de supermercado, um folheto de compras, um papel dobrado, alguma coisa assim. E naquela época, estava começando um negócio muito legal aqui no Brasil, chamado internet. Tava para começar isso aí. A tal da internet vai chegar, é hoje que vai chegar. Qual era o ano? Nossa, isso 90 e 95. Cara, eu me Por lembro, aí, né? Eu me lembro que eu tava voltando, eu morava na Líbia, cara. Eu tava voltando da Você Líbia. É louco. De Trípoli. E foi aqui também, quando a internet era exatamente em 95. Tinha o UOL.com.br, tinha umas revistas lá que os amigos falavam que tinha e tal. Mas enfim, vamos... Mas isso é muito doido, porque quando a gente estava mesmo em 95 e essa coisa estava começando, assim, tipo, a se tornar pública, e a gente começou a ter acesso ao UOL. Eu lembro a primeira vez que eu vi o UOL, que você lembra que o UOL ele tinha um planetinho, um monte de bolinha em volta, era isso que era o site. Era uma tela com a órbita, assim. E você entrava num pedaço, notícias, e as notícias alguém escrevia um código e colava lá. Não existia as tecnologias de hoje, né? A página virava, era realmente uma página virando, né? Eram outras metáforas. Mas aí os caras me botaram para trabalhar com isso na agência que eu trabalhava, porque naquela época, tipo, você trabalhar com um computador já era um negócio exceção pra caramba, mesmo no mundo do design. Porque a pessoa chamava computação gráfica, existia um universo de computação gráfica. Mas as pessoas... o meu diretor de arte, o primeiro diretor de arte, ele era um pintor. Ele desenhava no aerógrafo as coisas, ele fazia trabalhos ainda no nanquim. Então, a gente trabalhar com computador era um diferencial. E eu sempre fui muito, muito nerd de computador, sempre fui nerd. Aí os caras falaram, você menino, você que vai programar páginas de HTML. E aí desde então eu não parei, Flávio, assim, eu continuei trabalhando com isso, passando por diversas etapas que esse tipo de trabalho teve nos últimos 25 anos. Etapas que foram um sucesso, etapas que foram uma vergonha, e a gente sempre ali tentando acreditar, não, isso vai dar certo, isso vai dar certo. Fiz bem de ter escolhido isso na minha vida. Então, aí hoje eu trabalho com isso também, só que um pouco diferente, ao invés de eu necessariamente construir o objeto, sabe, que alguém vai usar, construir exatamente aquilo, colocar o botão encaixado, colocar uma borda numa coisa, escolher a cor desse escrito Daniel, que é amarelo. Em vez de eu fazer isso, eu discuto um pouco das estratégias que envolvem na hora que você constrói algum tipo de produto digital. E às vezes essas estratégias passam além desse mundo do digital, que é muito doido, sabe? Você tem que discutir um monte de porquês antes das coisas existirem. E eu faço isso coordenando times de design que atuam, esses também botando a mão na massa e esses também discutindo estratégia. Então é um negócio que é... Mas não consigo largar a mão, né? De pintar uma coisinha de amarelo, de ver como tá combinando esse cenário do Flávio, que olha como combina o preto e o amarelo, que beleza. E duas perguntas então. Quantos títulos mais ou menos você já teve? Quantos job titles você acha que já teve? Você já passeou pelo quê, assim? Olha, eu acho que pelo menos uma meia dúzia relacionada a design, assim. Porque no começo eu era, e isso é muito doido, eu era diagramador. Eu não era designer, eu era diagramador. Porque tinha uma discussão disso que era sobre o que você faz versus o que é a sua profissão. Eu especificamente diagramava. Então eu era um diagramador, depois eu virei designer gráfico, aí depois eu virei web designer, passei um período também sendo developer, web developer, que era desenvolvedor web, mas foi muito pouco. E depois eu virei designer de interação. Virei que foi em 2010. Em 2010 eu comecei a entender que o que eu fazia especificamente era design de interação. Comecei a estudar e me aprofundar mais nessa área. E hoje eu continuo falando que eu sou designer de interação, apesar do meu LinkedIn ter a ver com isso do título, está escrito que eu sou um product designer ou um designer de produto. Eu sou formado em design de produto, mas design de produto é uma cadeira ou um móvel de cozinha e não um produto digital. Mas então eu sou que antes se chamava designer industrial. Então, por formação, eu sou um designer industrial, mas eu nunca falei que eu era um designer industrial, assim. Mas
Hoje eu me chamo Product Designer, mas aí eu me chamo Product Designer porque o mercado encara quem eu sou como Product Designer. E eu aprendi comercialmente a atender o que o mercado chama e não brigar com o mercado. Se o mercado quer me chamar de dadaísta designer, eu serei um dadaísta designer, contanto que as pessoas mostrem o dinheiro para mim. Então... E antes que eu esqueça, é importante falar, caso vocês que estão assistindo queiram saber mais sobre todas essas profissões, ou mais sobre design da interação do usuário, ou design da experiência do usuário, o X, o Daniel tem um canal no YouTube chamado UX Now, onde ele não só fala sobre isso, mas várias outras coisas sobre livros interessantes que ele descobre, entrevista pessoas bacanas e interessantes da internet, como eu fui recentemente entrevistado. Então, caso vocês queiram saber mais, é só dar um Google ou uma YouTubada, um Google no YouTube ou sei lá, tá no YouTube. YouTubada. UX Now, UX Now. E você vai poder saber mais sobre a carreira e sobre se é só fazer uma cadeira ou não. Se é só o lance da cadeira. Muito legal. Você gostou do lance da cadeira, né? Você tá pensando na cadeira. Cara, e só sobre um ponto que você estava falando anteriormente, porque isso me interessa também como um designer da experiência do usuário, dessa transição que você falou de fazer o treco de fato e mudar o botão e juntar as coisas e agora cuidando mais da estratégia. Essa transição, você acha que veio durante o seu amadurecimento profissional ou é algo que faz parte da progressão da carreira ou é porque você quis? Como que acontece isso? Cara, que pergunta muito doida. Eu, no meu caso, é muito porque eu quis. Vou explicar. Eu ia abrir totalmente o meu coração. Eu não me acho um cara muito talentoso quando eu trabalho fazendo coisas visuais. Eu não me acho. Eu acho outras pessoas... Conheço 200 mil pessoas que começaram hoje e que são mais talentosas do que eu para botar a mão na massa e fazer uma coisa ficar bonita. E impostor falando aí. Então, isso é muito doido. Mas e existe uma contradição nisso, porque vários designers que são super experientes, eles julgam, apesar deles falarem de estratégia, de falarem do poder do design, eles julgam o design pela sua capacidade de apontar o lápis, por exemplo. E tudo bem também, porque o design também é isso. Mas eu nunca me achei a melhor pessoa assim, e isso que você falou de síndrome do impostor é muito doido, porque eu sofria muito dentro da minha casa, não sofria, mas eu sofria de uma síndrome de ter uma irmã desenhista. Então eu tenho uma irmã desenhista, que é a Ju, ela é desenhista, tatuadora, ela sempre foi desenhista, ela com 10 anos desenhava melhor do que eu adulto. Então, e aí eu ficava assim, eu nem vou tentar ser desenhista, nem vou fazer isso aí, eu vou tentar mexer em computador. Só que quando eu comecei a mexer em computador, eu achei que o computador também servia para fazer desenho. Então eu queria fazer desenho no computador até por causa do lance da minha irmã. E isso é muito louco. E eu ficava assim, mas eu não sou tão criativo para fazer isso. E a gente vai... Eu vou esmiuçar esse pedaço. Eu não sou tão criativo para fazer isso. Eu não sou tão criativo para fazer aquilo. Eu não sou tão criativo para colocar duas cores boas uma do lado da outra. Eu não sou a melhor pessoa para fazer isso. Mas eu sou uma pessoa muito boa para observar isso e perceber que aquilo está certo, que aquilo está errado, e poder saber por que está certo, por que está errado, porque eu me carreguei de uma bagagem teórica muito grande, acho que para segurar o fato de que eu não era tão bom fazendo aquilo. Então, como eu não era tão bom e eu continuo não me achando tão bom para fazer isso, eu já tive uma época que eu fui muito bom web designer. Eu tive essa época, eu fiquei uns 8 anos sendo muito bom fazendo isso. Porque eu tentava fazer uma coisa diferente e eu carregava meu poder igual o Street Fighter. E pra quem já jogou Street Fighter, pra carregar o poder no Street Fighter, você carrega tomando porrada. Então eu tomava porrada e ficava tomando porrada e meu poderzinho carregando. Então eu tomei muita porrada, porque eu falava, como é que eu... Até eu conseguir descobrir métodos de fazer aquilo ficar bom por causa do método. E não porque eu tenho um super talento. Então aí eu comecei a falar assim, cara... Talvez não tenham super talentos. Talvez não existam super talentos. Tem livro sobre isso, inclusive. E é doido isso aí, porque você fica assim, será que tem super talentos? O Malcolm Gladwell fala muito de super talentos assim também. Sim. E eu fiquei assim, será que eu tenho super talentos? E eu comecei a tentar o que é o meu super talento? E aí eu descobri que eu tenho um super talento maior em fazer alguém fazer o trabalho dele melhor do que eu fazer. Sincerão. Aí eu comecei a falar,
eu consigo muito mais ser um catalisador do trabalho dos outros do que do meu próprio. Sincero. E eu comecei a falar, bom, deve ser isso que eu tenho que fazer então. Eu tenho que, ao invés de tentar tanto me preocupar com eu ser super talentoso fazendo aquilo, eu consegui transformar pessoas em pessoas super talentosas fazendo aquilo. Com metamorfose de pessoas ou trabalhar impulsionando as pessoas. Então, e eu comecei a estudar isso também. Então aí hoje, quando eu penso assim, por que eu estou nessa etapa de trabalhar a estratégia, é porque eu consigo ver essa relação de alguém ter o problema do palheiro. Eu, particularmente, eu não conseguiria executar, porque eu não tenho um super imã, eu não tenho o poder do magneto, mas eu conseguiria pensar, bom, a gente precisa ter um super imã. Quem tem um super imã aqui? Flávio, você tem um super imã? Não tenho, mas eu tenho um pequeno. Você conhece algum amigo que tem um outro pequeno? Conheço. Se a gente juntasse todo mundo que tem pequenos ímãs, será que a gente conseguiria ter um grande ímã? Pô, conseguimos ter um grande ímã. Que da hora. Você consegue, sabe, alguém que... Você tem um amigo que tem um bode? Um bode? Porque bode come palha, sei lá se come palha. Sabe? E eu ia começar a pensar... Um ventilador gigante. Um ventilador gigante. Será que a gente consegue pegar um super ímãs, botar soprar num lugar? Mas eu não. Mas eu fico conectando. Aí eu percebi que para o mundo que a gente está complicado, que eu sou útil por causa disso. Então eu acho... Mas é uma pergunta muito boa. Então, mas eu assumi esses defeitos de mim. Eu tenho um amigo que uma vez me pediu para fazer as ilustrações de um livro dele, recentemente, 1 ano e meio atrás. E ele mandou o e-mail falando, olha, deixa a sua síndrome do impostor de lado. Você pode fazer isso para mim? Eu falei, mas eu não sou a melhor pessoa para ilustrar isso para você. Mas eu posso te indicar 10 pessoas muito melhores do que eu. E aí eu fico pensando, eu tô com síndrome do impostor disso daí, sabe? E mano, isso é muito louco. Cara, será que eu tô? Isso é muito interessante. Eu li agora recentemente um livro chamado Bounce, do Matthew Said. E ele é um campeão de tênis de mesa, ping-pong. O bom e velho ping-pong. E é campeão britânico e tal. A história do cara é maravilhosa. Mas o que ele fala, um dos exemplos no livro, é exatamente sobre isso. Ele fala o mito do talento e o quão importante é você praticar e tomar porrada, vamos dizer assim, como você falou, que você vai carregando suas energias. E um dos exemplos que ele fala é um dos amigos deles e competidores que tinha a resposta lá da atacada, como é que é? A devolução, né, mais rápida do tênis de mesa, da história. O cara é um talento. E aí comecei... Forrest Gump. Exatamente. A devolvida mais rápida lá no tênis de mesa. E aí ele, escrevendo o livro, foi pesquisar e falar, cara, se o talento é mito, então deve ter alguma coisa por trás da devolução do cara. E aí ele foi indo para trás na história do cara e descobriu que na infância dele, tinha lá onde ele começava a treinar, era um lugar pobre e pequenininho, que não tinha a mesa, ela já tinha só mais 1 metro para trás e acabava o galpão. Então ele não conseguia ir para trás, como todo mundo, para jogar o tênis de mesa. Já viu nas Olimpíadas, né? Não é igual o Pangaré que joga no play do prédio, né? Os caras vão lá para trás da mesa, aqueles porradões. Então o cara, ele treinou durante grande parte da vida dele naquele espaço limitadinho. A única coisa que ele podia fazer era devolver rápido. E aí, o cara passou anos ali treinando aquilo sem querer e acabou virando um dos grandes campeões e ficou conhecido pela devolução dele. Então, realmente tem... será o mito do talento, né? Se você realmente fizer algo repetidas vezes, tantas vezes, será que você realmente não reforça o seu lado criativo? Cara, eu tô na minha primeira pergunta ainda, então nos 19 minutos a gente vai conseguir terminar. Vamos conseguir terminar. Eu vou começar a rebater super rápido, igual esse cara aí. Pá. Não, mas tá maravilhoso, cara. Tá maneiro demais. O que eu... Porque essa é a premissa, não é tentar descobrir... É aquilo, não é tentar saber por que só único e exclusivamente o que você faz, mas é tentar desconstruir e saber onde é que estão os aprendizados e tal. E aí, a pergunta que eu tenho é, e tentando pensar igual esse cara pensou, indo lá para trás, como que era o Daniel na escola? Isso é doido, porque um monte de gente pergunta se eu queria ser designer quando eu era criança, assim. E não é nem que eu queria ou não, porque eu nem sabia que isso existia. Não é diferente de ser engenheiro, que você sabe que existe quando você é criança. Advogado. Quando você é criança, você sabe que existe dentista.
Você não sabe que existe designer. Ainda mais quando eu era criança. Estou falando de quando eu era criança em 1985. Em 85, a gente não sabia que existia designer. O único designer que a gente sabia que existia era o Hans Donner. Que fazia as aberturas da novela Tititi. Era o único designer que você tinha ouvido falar. Então, você não conhecia isso. Não era uma coisa assim. Não existia o Steve Jobs para você falar, o Steve Jobs. Ele existia, mas não é que... Né, vocês entenderam, não é que não era famoso isso. Mas eu era muito desordeiro. Muito desordeiro. E eu cresci numa casa onde o meu pai, que hoje em dia ele tem uma sapataria, que o meu pai tinha uma oficina muito grande em casa porque ele fazia sapato. Ele era sapateiro, naquela época ele fazia sapato, sandália de couro, sapato de camurça. Então ele tinha uma oficina enorme, assim, que eu, como criança, via aquilo lá como um negócio do tamanho da minha escola. Eu não sei nem se era tão grande, mas quando você é pequenininho, você acha que o bagulho é gigante. E aí tinha aquelas placas com as furadeiras e as coisas de bater, e tinha uma lixadeira, e tinha máquina de costura, e tinha pregos e martelos e um monte de coisa. E eu sempre gostei de usar aquilo para fazer meus brinquedos e criar as coisas. E eu criava as coisas e eu gostava dos brinquedos que eu tinha que criar coisas, mais do que dos brinquedos estáticos. Então, eu sempre fui apaixonado por Lego. Eu tenho um monte de Lego aqui em volta. E eu sempre fui doido por esse negócio de Lego. A gente tinha condição da minha mãe me dar Lego, meu pai me dar Lego de presente. Então eu gostava desse negócio de Lego. A Ju, minha irmã, que era desenhista, ela fazia bonequinhos de papel para ela. E ela desenhava e fazia o cabelinho. E a Fê brincava com isso, que é a minha outra irmã menor. Mas a Fê fazia menos dessas coisas tão malucas assim. E aí eu começava a ter isso de quando eu ia para a escola, eu fazia a mala que eu levava. Eu fazia o caderno que eu levava. Eu fazia as coisas. Mochila? Sabe? Tipo, eu vou fazer minha mochilinha, eu vou fazer a capa... Era muito doido, porque a gente fazia. E eu era super taxado de esquisito na escola. É super real isso. O esquisito chegando com a mochilinha esquisita que ele que fez, ou a roupinha que ele que fez, ou... Sabe? Era muito louco, assim, o maluquinho ali. E pra mim tava tudo bem, eu achava aquilo legal. Eu fazia as coisas. Então, quando na escola eu tava... E eu sempre fui muito, muito nerd na escola, porque minha mãe cobrava isso muito de mim. É que assim, você tem que tirar nota 10 em tudo. Você tem que tirar nota 10 em tudo. Seus pais então eu tirava. Rigorosos, então. Muito rigoroso no negócio de estudar. Muito. Minha mãe. Meu pai não. Meu pai é hippie. Meu pai queria que eu fosse criativo, tá ligado? Que maneiro. E qual que você acha que foi, em nível de importância, assim, ou de influência, que é ter ido para a escola que você foi, ou participar da escola que você participou, influenciou no que o Daniel é hoje? Nossa, eu acho que, assim, eu estudei a vida inteira em escola pública. Eu sempre estudei em escola pública. E eu estava em Campinas e a escola pública, que eu estava numa escola pública muito boa. Então, eu acho que ir naquela escola daquele jeito me influenciou num lado que barra mal, que era, eu conseguia ser o melhor aluno da escola. E eu não sabia comparar se aquilo que eu estava estudando era o mais profundo possível, saca? Mas eu era o melhor aluno da escola, eu era amigo dos professores, era uma escola que a gente tinha proximidade com os professores, então eu sempre, e eu era muito pentelho, imagina a criança desgraçada. Então eu ficava pentelhando os professores para, me paga uma coxinha, compra um bombom para mim, não sei o quê. Tomava conta do carro do professor, tomei conta do seu carro. Eu sempre aprendi a ser muito cara de pau ali. E é muito real isso. Curioso, é uma skill interessante para ter no mundo do design, da publicidade, né? Ser cara de pau? Você ir em agências ou apresentar o seu trabalho, ter esse tipo de iniciativa. Vou te contar depois como que eu comecei na parte do web design. Mas na escola, cara, eu lembrei de um negócio louco que uma vez eu fiz. Eu criei um sorteio na escola, eu era pequeno, estava na quinta série. Eu criei um sorteio de passe a hora do intervalo com o Daniel. E eu juro. Aí eu sorteava as pessoas e falava, você foi sorteado. A pessoa, o que você está falando? Você foi sorteado, passar a hora do intervalo comigo. Eu ficava do lado da pessoa assim. A pessoa ia no lugar e eu ficava, mas do que você está falando, menino? Você foi sorteado. Eu ficava andando. E às vezes eu fazia isso com o professor, fazia com o diretor, fazia com qualquer pessoa. Eu não estava nem aí. As pessoas falam desse bagulho da gente poder estar falando numa câmera. Um monte de gente, lógico, para um monte de gente isso é dificílimo. E para mim isso sempre foi.
Porque eu, desde criança, eu fui insuportavelmente não tímido. Insuportável. E me ajudou muito no design. Quando eu comecei no web design, como que você vai vender web design se ninguém tem site, ninguém tem internet? Eu pegava uma pastinha, eu tenho a pastinha, tá? É que tá no outro quarto. Eu pegava uma pastinha com as coisas impressas que eu fazia e batia de porta em porta na rua. Falando, oi, tudo bem? Você já ouviu falar em web design? Deixa eu te mostrar o que é um site. Isso é um site. E eu levava um A3 para o pessoal ver o que era. Mas de porta em porta, eu batia, eu botava minha maletinha e ia de porta em porta. Tudo bem, deixa eu mostrar o que é. Ah, interessante. E o que você acha que fez você ser extrovertido e não tímido, assim? Você nasceu assim? Então, essa é uma pergunta muito boa, porque eu tendo a dizer que várias coisas. Também eu ter nascido assim. Mas eu acho que, assim, a minha família é uma família que eu chamo de atípica. Porque eu vi a família das outras pessoas. Por que ela era atípica? Porque, tipo, o meu pai tinha uma oficina e fazia sapato, a minha mãe fazia bolsa, meu pai era hippie e minha mãe era professora de física. E eu e os meus irmãos e as minhas irmãs, cada um teve 100% de direito de querer ter o que quisesse ter de profissão. Ninguém nunca falou assim, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Nunca, 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 nunca. Pelo menos não pra mim. Se minhas irmãs assistirem, talvez tenha acontecido com elas. Mas comigo... Com tua mãe. Reclama com a mamãe lá. Ó. Foi vacinada essa semana, tá lá, reclama com ela. Mas eu nunca tive esse problema, então eu acho que eu pude ser extrovertido dentro de casa. O meu pai é muito quieto. Meu pai é muito quieto, mas ele tinha um bar também numa época, e aí, porque ele tinha um bar, ele passou também a ser mais extrovertido. E minha mãe tomava conta dele e do bar, tipo, botando ordem, sabe? Então, é um negócio que é muito doido. Mas aí eu acho que eu sempre tive em casa espaço pra ser o que hoje alguém chamaria de criativo, sabe? Acho que ninguém me barrou nisso, mano. É importante isso, né? Porque tem vários livros sobre criatividade, que seria o de processo criativo, e tem muitos momentos-chave na vida de determinadas pessoas que elas identificam lá atrás frases ou momentos na vida em que elas foram barradas de fazer algo criativo, e a partir daquele momento, sei lá, desenhou um cavalo na escola, aí vem alguém, veio o Daniel lá, que era o folgado, e falou, o que é isso aí que você desenhou? Porcaria é essa? Tá parecendo um tolete aqui virado pra lá, sei lá, e aí a pessoa nunca mais pegou um lápis na vida com vergonha, e é interessante, assim, porque ter essa permissão, essa permissão, nem permissão, porque você nunca falaram pra você, seja criativo, você simplesmente foi. E ter essa liberdade talvez tenha impactado você. O meu pai, no máximo, mano, ele falava assim, toma cuidado com a lixadeira, hein? Só. Tipo, verdade, né? Olha, cara, que interessante isso. Muito maneiro, cara. Tá aí, fica a dica, então. Não é querer ou exigir que seu filho seja criativo, dizendo e exigindo e falando, Daniel, você tem que ser criativo, hein? Agora é a hora da criatividade, hein? Olha lá, hein? Olha lá. Olha se você não for, hein? E aí, é subjetivo, né? O que é ser criativo? Então, talvez, simplesmente dar espaço e só falar, só não faça... olha isso, que louco. Ele nem falava, então, não mexa na lixadeira. Ele falava só... Toma cuidado, Só isso, quando, tipo, toma cuidado, por quê? Porque se eu enfiar o bracinho lá... Mas ainda assim, ele nem interessante que ele não falava não mexa na lixadeira. Não. Ou seja, existia uma permissão aí de leve, né? Do tipo, caso você queira usar, tome cuidado. E quantos anos você tinha? Uns 8. 8 com a lixadeira na mão. Bom, enfim, interessante, cara. Caraca. Mas eu sobrevivi. Sim, exatamente, olha que beleza. E virou criativo. Virei criativo. Mas, mano, isso aí, cara, eu acho que é um lance que é assim. Eu acho que... Eu não sou pai de nenhum ser humano, eu só sou pai de cachorros. Então, eu não, assim, eu já dei aula para criança e já dei aula para adolescente, porque eu trabalho muito tempo também como professor. Então, eu sempre achei que as pessoas podem ser o que elas querem ser, não importa se você é homem, se você é mulher, não importa que a sua família inteira é de médico e isso te obriga a ser médico. Porque eu conheço um monte de gente que é assim, sabe? Tipo, você é meio obrigado por causa da tradição familiar. E na tradição familiar, em casa, eu seria ou artesão, que eu também sou, ou seria um professor, que eu também sou, ou seria criativo. Você é um artesão digital.
um artesão digital. E às vezes a gente parece que a gente tem que ser o que todo mundo é, sabe? Quando eu terminei o negócio de ensino médio e falaram, que profissão você vai ser? Como eu era uma pessoa que sabia mexer em computador, e voltando de novo no tempo, gente, hoje em dia você falar que você sabe mexer no celular, você não põe no seu currículo, sem mexer em celular. Você não põe isso lá. Digitação. Mas, digitação. eu digito com 2 dedos mais rápido, 200 toques por minuto. Mas no começo de 1990, você falava isso era um atributo que separava você dos outros. Sim. E aí todo mundo ficava falando que eu tinha que estudar análise de sistemas, por exemplo. Eu tenho que ser analista de sistema. Porque eu mexia com o computador. Provavelmente, né? E eu não queria. Eu falava, mas não é isso que eu quero. Eu não quero programar. Não é isso que eu quero. Eu sei programar, mas não é isso que eu queria fazer, sabe? Eu quero fazer as coisas loucas. Olha que interessante, porque programar meio que requer você seguir uma receita, entre aspas, menos criativo ali. Vamos dizer, certamente agora tem um analista de sistema vendo o vídeo e falando, porra, claro que é criativo. Até parece, super criativo. Concordo. Sim, existe lá meios... Tem uma poética atrás disso. Exatamente. Entretanto, você tem que seguir meio que aquela receita ou estar dentro daquele padrão para que o código entenda o que você está fazendo ali e tal. Já do outro lado, o seu cérebro meio que protegeu você e a sua criatividade. Isso aqui é um pouco cercado, é melhor você ir pro lado de lá, que você vai ser esse Daniel livre que você quer ser. Vida louca. Interessante, cara. E me fez pensar também, em outro livro que eu li, o autor, esqueci o nome agora, mas o autor fala muito sobre positive reinforcement em crianças. Que você, caso você está jogando futebol, tá treinando futebol, a criança faz uma cagada lá, correu bem, mas fez uma cagada. É muito comum que os pais ou os técnicos falem, porra, mas que chute ruim, ou que não sei o que, não sei o que lá. Entretanto, o ideal seria você falar, sua corrida foi muito boa. É um positive, você reforça o que foi positivo e não menciona o que é negativo, porque reforçar o que é negativo tem um peso que seria o caso de não mexa na minha lixadeira. E sim, tome cuidado. Então, enfim, de repente, interessante, né? Um ponto... Caraca... Muito louco isso daí, mas é muito louco. Eu tô achando legal isso, porque... Tá conectado, né? Chegamos agora na 5ª pergunta, hein? Nossa senhora! Gente, eu tenho quase que uma cola aqui, mas a minha cola tá totalmente ímpar. Cara, vamos lá. Agora passamos 30 minutos aí com o queridão Daniel. Cara, em uma frase, ou de uma forma bem resumida, em poucas palavras, quem é você? Então, eu crio coisas. Pô, maravilhoso. Eu crio coisas. E é difícil fazer o que você faz? Pra mim, não é. E aí vem um grande... Por quê? Porque eu me preparo todo dia. Então, eu me preparo todo dia. Então, todo dia eu me preparo. Até por causa desse lance que eu falei, Flávio, de ter um monte de coisas que eu sei que são meus limites. Eu falei, esses são meus limites. Eu não insisto em ser o melhor desenhista. Eu insistiria. Eu tenho a quantidade de lápis que tem em cima da minha mesa, o Acons. Eu tenho uma gaveta de lápis. Eu vou falar uma coisa, e é tristíssima pra você que tá ouvindo. Eu tenho 3 caixas de lápis de cor, dessas super ultra caras da Faber-Castell, que eu nunca apontei. Porque eu nunca usei. Porque eu falo assim, eu compro e falo, agora eu vou ser um desenhista. Aí eu falo, putz, meu papel é inteiro cheio de rabisco. Tá cheio de rabisco. Tem rabisco, o negócio inteiro, não dá pra ver por causa da lâmpada. É só os rabiscos, microfone, o Salmo Rust, um monte de coisa que eu fico desenhando e rabiscando. Mas... Porque é maravilhoso, né? Tem uma... Qual é a palavra? Tem uma... esqueci a palavra. Enfim, tem uma... Eu tentando lembrar da energia? Palavra. Não. Mas tem uma... Caceta. Não. Desenha! Eu ia dizer... Não, sobre desenhar, assim. Eu vou mudar a forma como eu ia construir a frase, então. É mágico, né? É bonito, assim. Você vê pessoas desenhando e fala, caraca, eu quero fazer isso também. Existe algo em volta disso, assim, uma magia... Existe. Que faz você desejar
E eu também, cara, claro que eu tenho lá embaixo. Já comprei milhões de cadernos, milhões de lápis HB e tudo mais pra tentar fazer os desenhos e sombras e tal. Mas, cara, quando é aquilo, a síndrome do impostor às vezes fala, ô, você não vai fazer o que aquela pessoa tá fazendo. E aí tu vê alguém fazendo, o cara pega um pedaço de carvão e faz um negócio maravilhoso. Você fala, que ódio! Porra, como é que pode, cara? Eu aqui estudei esse treco e não vai, cara. Ó, é uma depressão, assim. Porra. Mas a gente se vira com o que a gente consegue também, mano. Exato. Mas é uma depressão, é quase que uma depressão boa, porque faz você se manter onde você está e reforçar aquilo que você sabe, né? Porque tipo, é quase que uma proteção para você não gastar energia ou seu tempo naquilo que você meio que sabe que você não vai ser o melhor, vamos dizer assim. Como tu falou, eu prefiro contratar alguém que vai saber fazer, 10 pessoas que vão saber fazer isso melhor do que eu mesmo tentar fazer, né? Porque o teu skill... E eu fazer, isso aí também é um negócio que é assim, muita gente me reforça positivamente. Eu tenho uma super amiga, a Estê, eu conheci ela porque eu dei aula para ela no ensino médio. Hoje já somos todos adultos, ela é adulta. E ela é artista, ela é formada em educação artística, ela dá aula de artes para crianças, ela trabalha com arte, adoro ela, com saudade, porque a gente não consegue se encontrar por causa das pandemias, mas ela sempre fala, nossa, não sei por que você não continua desenhando, você desenha tão bem. Então as pessoas falam, não, você desenha bem. Eu falo, não, sim, comparado com a média, eu desenho melhor do que a média, mas comparado com o que eu queria ser, eu sou muito ruim, que aí é total síndrome do impostor. Comparado com o que eu vejo, eu sou péssimo. Comparado com que... não, beleza, se eu olhar para esse lado, eu falo, não, eu desenho melhor do que essas pessoas. Se eu olhar para cá, eu falo, nossa, eu sou tão ruim. E aqui para mim é assim, aqui desse lado, estão meus livros de história da arte. Então eu tenho o Argan, tenho um livro de arte moderna, tenho um livro de desenho escandinavo, e tenho um livro do Albrecht Dürer, que é um cara que é um super desenhista, você fala, caramba, hein? Tem um livro de maneirismo enorme, aí você olha e fala, caramba, o camarada estava em 1540 desenhando 20 vezes melhor do que eu. O cara e tava mesmo. Cara, lendo sobre o Da Vinci, ele tinha que criar a cor vermelha todos os dias. Não existia Amazon, não existia lojinha. Não, conta-gotas do Photoshop. Exato, cara. Não existia tinta. Ele tinha que fazer o vermelho que ele queria e tinha que ser o vermelho igual. Se ele não fizesse o vermelho igual, ele não continuava o retrato que ele estava fazendo. Todo dia, cara, tinha que fazer a tinta dele. Olha que louco. E hoje, comprando lá a sua caixinha da Faber-Castell, a gente não consegue ir pra frente, né? Por isso que é muito legal esse negócio dessa individualidade, sabe? Porque é excelente isso. E eu tenho certeza que vários desses artistas tinham frustrações consigo também. Cara, era exatamente aí que eu ia falar. Você falou dessas outras pessoas que você gostaria de ser. Certamente esse cara, ou essa pessoa que é top, ela com certeza também, caso um dia receba essa pergunta, vai falar, não, mas... Pô, eu sei que eu sou um pouco melhor aí que a maioria e tal, mas, pô, tem aquela pessoa que eu gostaria de ser e tal. Todas as pessoas devem passar por momentos desse, né? Não existe... Bom, existem lá os metidos e os fanfarrões. Sempre tem. Mas a vida os que chegaram lá. Cara, na sua carreira, assim, quem é a pessoa que você admira ou que você gostaria que fosse admirado por? Muito legal. Eu vou inverter um pouco essa, eu vou subverter o seu negócio. Eu acho assim, eu trabalho com design e a gente que trabalha com design, a gente tenta usar, tem até um quadro que o design não é para mim, o design é para os outros. Eu tenho muito uma busca de que o que eu estou fazendo é para solucionar problema peculiar a outras pessoas. E parece um maior papo coach, mequetrefe, mas é muito, muito, muito real. Eu acredito mesmo que eu estou fazendo alguma coisa que é para aprimorar a vida de um monte de gente. Nisso, eu penso assim, quem são... Eu posso falar um designer como meta minha, assim? E eu fico assim, eu acho que não, mas eu posso falar de trabalhos de design, que o trabalho é maravilhoso, independente de quem é ou não é o autor. Porque às vezes o autor e a autora é um grupo de pessoas. Mas o trabalho, você fala, que trabalho é esse que fizeram? Então eu admiro mais o trabalho do que especificamente... E eu não estou falando, de novo, não é uma conversa. Eu não tenho um Pinterest de, eu vou seguir o trabalho do Philip Stark ou do Paul Rand, porque o trabalho do Paul Rand é maravilhoso. Eu não acho, tem um monte de coisa do trabalho do Paul Rand que hoje em dia é horroroso. Você fala, nossa, que trabalho horroroso. E beleza.
caso alguém não conheça, o Daniel não falou agora, quase que eu entendi um Power Rangers, mas é o Paul Rand, é o da IBM, não é? Da IBM. Mas poderia ser o Power Ranger também. E o trabalho do cara é bonito, mas você fala assim, tá, é bonito na circunstância da década de 1960. Aí você fala, hoje você fala, nossa, isso aí não tem nada a ver com o mundo. Mas aí você fala, pô, mas o cara é admirável pelo que ele fez. Sim. Mas o que eu queria que as pessoas conhecessem nesse caso, bons trabalhos de design que modificaram um monte de coisa no mundo. E, por exemplo, a gente está... por exemplo, a gente está agora dentro de uma plataforma chamada StreamYard. Sim, maravilhoso. Que é maravilhosa. Pã. Ó, pá. Pã. Olha aí, tá. Cara, isso... Mano, um ano atrás, se você quisesse fazer isso, você precisava de uma equipe. Olha eu aqui. Você precisava de uma equipe, cara. Aí você olha e fala, isso não é maravilhoso? Agora, eu gosto de pensar assim, imagina isso. Você é um professor do ensino médio que aconteceu um problema no seu país e as pessoas não podem mais ir até a escola ver você dando aula numa lousa. E aconteceu, é real. Sim. E você fala, eu precisava dar aula de outro jeito para as pessoas e eu queria ser empoderado com isso para poder fazer esse meu trabalho melhor. E alguém vai lá, não sei que país, inventa uma ferramenta igual o StreamYard e você fala, eu consigo fazer meu trabalho muito melhor por causa disso. Então, eu consigo fazer meu trabalho muito melhor porque existe o Gmail. Eu consigo fazer o trabalho muito melhor porque eu posso botar meu polegar na frente do meu celular e desbloquear a tela. E essas pequenas coisinhas eu falo, nossa, mas isso é tão legal. E um monte de gente fala, mas não, cara, olha o comodismo que a gente tem à nossa volta. A internet, sabe? né? Pensa A na internet. Que inclusive, olha, fazendo um paralelo louco agora, uma conexão, hein? A internet criada pelo... Meu Deus, esqueci o nome do cara agora. Qual o cara que inventou a internet? O código? Não, pega aí, ó. Pega aqui, ó. Internet. Caraca, Internet. do cara? Ele é daqui. Inventor. Inventor da internet. Meu Deus do céu, que branco louco. Quem criou a internet? Tem aqui um botão que é quem criou a internet, os primórdios da internet. Quem foi? Quem inventou a internet? Temos ARPANET. Quem? Paul Bahrain foi um nome importante. Tem vários nomes aqui, ó. CAF e CERF inventaram o IP. Meu Deus. Tim Berners-Lee é que você quer. Pronto, esse é o nome que eu queria. Você é o cara do www. O Tim Berners-Lee, ele precisou de um computador super poderoso, que foi na época que o Steve Jobs tinha saído meio brigado da Apple. Ele inventou a Next. O Tim Berners-Lee inventou a internet usando o Next, que teve a logo desenhada pelo Paul Rand. Pum, pum, pum. Que fez o da IBM. Anteriormente, por acaso, pesquisem sobre o trabalho dele na IBM, é maravilhoso. Assim, a maneira, o logotipo que ele criou para a IBM é realmente fantástico. Centenário, né? Um negócio. E é muito louco, Como as coisas se ligam. Maravilhoso, sim. E é importante, eu acho, que ser criativo, porque você é capaz de fazer essas conexões e associações. Se você for um pouco mais analista de sistema, não estou brincando, analista de sistema. O cara... Mas se você for corta essa parte! Se você for menos aberto a ideias diferentes ou a conexões diferentes, não, isso é impossível. Isso não vai acontecer, esse palheiro aí é infinito mesmo e nunca vou achar a porra da agulha. É possível, o palheiro é finito. Já estamos avançando aqui, hein? Quando você começa a ter um bloqueio criativo, quando você começa a procrastinar, o que você faz? Como que você vê um bloqueio criativo? O que você faz para superá-lo? Olha, eu vou falar assim. Eu entendo que várias respostas para várias coisas eu não vou conseguir agora. Então isso, para mim, quando a gente pensa em bloqueio criativo, é porque você queria muito uma resposta para uma coisa que você não vai ter agora, como, por exemplo, agora há pouco você queria achar uma palavra e você não achou. Ou a gente queria achar um nome e a gente não achou. E a gente poderia ter bloqueado, assim como você ficou bloqueado, assim, não, peraí, deixa eu achar a palavra. E você falou, não, deixa eu reformular. Aí você reformulou para tentar falar da palavra mágico. Tá. Você vê quem desenha como sendo mágico. E provavelmente você ainda não achou a palavra que você queria e você superou. Eu desisti. Desisti. Então, assim... Me distrair. Me distrai. E aí, exatamente, me distrair. Então, quando eu tenho uma coisa que eu quero a resposta agora e eu não tenho a resposta agora, o que eu faço é me distrair. Olha.
eu vou me distrair. Porque eu vou me distrair porque eu acredito muito que se o que eu acho que eu vou ter de resposta está dentro da minha cabeça, eventualmente aquilo vai sair e vai aparecer dentro da minha cabeça. Se é uma coisa da minha cabeça. Então eu acho que uma hora vai aparecer aquilo dentro da minha cabeça. Então eu gosto de me distrair. E eu faço algumas coisas para me distrair. Por exemplo, se eu esticar meu braço agora, eu pego o joystick do meu videogame, onde eu entro em joguinhos que eu tenho que ficar andando com um cavalinho. E é isso que eu faço. E eu tô me distraindo. Eu não tô pensando em nada. Eu tô jogando Assassin's Creed Valhalla. Olha, estão falando bemzão. É super legal. E aí, só que eu já acabei. Eu sou muito ultra forte. Nada pode me fazer mal. Eu tô protegido. Eu não tenho síndrome do impostor ali dentro nunca. Então eu pego meu cavalinho e eu fico andando. E de vez em quando eu vejo lá o pessoal aí da Inglaterra. Eu vejo o pessoal ali da Inglaterra. Vou matar aqueles caras ali. Eu pulo do cavalo, mato os caras, volto com o meu cavalinho. Aí eu falo, verdade, né? Eu preciso organizar uma tabela no Excel. E não adianta organizá-la horizontalmente. Eu vou ter que organizá-la verticalmente. Caraca. Aí encaixa a informação. Aí encaixa a informação, aí encaixa. E aí acontece só um defeito. Quando você está fazendo essas coisas que você está distraído e você tem as pequenas respostas, você tem que ter um jeito de catalogar essa resposta rápido para você não perder ela de novo no palheiro. Porque você vai perder de novo. Então por isso que eu tenho um monte de papel o tempo todo comigo. E lápis, e caderninhos, e coisas. E eu fico do lado do computador com alguma coisa. Eu mando mensagem de áudio para mim no WhatsApp. Eu mando um áudio, tal coisa, faz horizontal ou vertical. E aí eu continuo com o meu cavalinho, normal. Às vezes eu paro e falo, nossa, eu tenho que fazer isso agora. Aí eu saio. Então eu sempre eu ocupo o meu cérebro com alguma atividade que eu me sinta muito seguro fazendo. É isso que eu faço. Interessante, tem gente que dorme também. E aí o cérebro dá um jeito, e a informação desce com calma, e aí o cérebro é capaz de associar ideias ou buscar no seu inconsciente, nas gavetinhas ali do seu inconsciente, umas conexões que você... aí você acorda e fala, o Excel realmente é horizontal, não é vertical. Mas o que você falou é super importante de anotar, porque realmente o cérebro... Cara, outro dia mesmo, enquanto eu estava escrevendo as minhas perguntas, eu pensei numa maravilhosa. Eu falei, caraca, essa pergunta é fantástica. Aí a minha esposa falou assim, Flávio, aquele negócio de que a gente tem que fazer, hein? Cara, a pergunta sumiu. Sumiu. E eu fiquei chateado, fiquei nervoso. Mas eu não falei nada com ela porque ela não tinha culpa nenhuma, ela simplesmente me chamou. Mas essa é a capacidade do cérebro, pelo menos a minha. Cara, e eu assim, cara, eu tentei refazer meus passos e o que eu estava fazendo no computador para tentar... Como tentando achar meu cavalinho de volta, o cavalo foi embora, cara. Meu cavalinho... Nunca mais achei meu... Tem um lance muito doido, que é esse negócio de você ter bloqueios e você... Eu estudo sobre bloqueios porque eu quero também ajudar as pessoas que têm bloqueios criativos. Então eu estudo vários pontos de vista de vários autores, desde o Seinfeld, tendo um bloqueio na hora de criar uma piada, até o David Lynch falando de como é que você persegue ideias, até algum autor... O David Lynch é um diretor de cinema maluco. É o diretor de cinema mais maluco que existe no mundo. Ele fez Twin Peaks. Pra você ter uma ideia, Flávio, ele é tão maluco que ele tem um canal de YouTube onde ele fala qual é o clima hoje. Então hoje vai chover muito aqui, não sei hoje. E é isso, é um vídeo de 1 minuto com 10 mil views. Ou então ele lê números. Ele pega e fala, o número é 32. Porque ele é doido. E ele tem essa teoria, você vai gostar dessa teoria dele. Ele tem um curso de expressão e criatividade. E aí ele fala que como que você tem uma ideia. Então ele fala que uma ideia, ela é igual um peixinho que está nadando. E que você tem que jogar uma isca e pescar aquele peixinho, go fishing. E você tem que pescar aquele peixinho de alguma maneira. E que então que você tem que pescar, e como que você vai pescar uma ideia que está andando? Então você vai jogar iscas para ela. Por exemplo, se distrair, por exemplo, tomar banho, tomar uma cerveja, correr, coisas que você... tá jogando iscas para a ideia. E que a hora que você pega a ideia, que a hora que você vai pegar a ideia, vai vir um peixinho desse tamanho, e que muita gente se contentaria com aquela ideia, e que ele acredita que não, que você tem que pegar aquela ideia que veio e usar ela de isca para uma ideia maior. Que então é igual pescar mesmo. Ele falou, então você pegou aquela ideia, você amarra aquela ideia no anzol de novo e joga ela de volta. Para você ver se você pega uma outra ideia de tamanho médio. Ele falou que quando você vai fazer um filme, você só precisa pescar 30 dessas. Se você pescar 30 dessas e botar em sequência, você tem um filme. Olha, e é um ato de coragem, né? Você se desfazer. Um peixinho, exatamente, se desfazer daquela ideia e para tentar pescar outra, né?
E a gente tem que fazer, e eu faço muito, a gente faz muito, eu faço muito isso. Às vezes tem uma ideia e fala, não, anoto para não perder o histórico do peixinho, né? E volto. Interessante. E o Seinfeld tem uma que ele fala que é assim, que você tem uma ideia, é igual você saber que você tem um rato na sua casa. Você sabe que tem um rato na sua casa, mas você não sabe onde ele tá. E que você vai ter que botar ratoeira para descobrir, para pegar esse rato. Porque tudo que você tá vendo é o efeito do rato. Fala, o rato comeu meu feijão, o rato comeu não sei o quê, mas eu não sei onde o rato tá na casa, mas eu tenho certeza que ele tá. Então como é que você vai pegar um rato que você não sabe onde ele tá? E que então você tem que botar armadilhas. Então como é que eu boto armadilhas para pegar o rato? E é muito doido você pensar, nossa, verdade, as ideias são ratinhos na nossa cabeça. Então como é que eu prendo elas? Então aí eu só acredito nisso, que eu tenho que me distrair e uma hora faz plec! Aí eu anoto no papel a ideia. Pô, maravilhoso. É louco. Cara, qual conselho você daria para um estudante prestes a se formar e quais conselhos ele poderia ignorar, assim, coisa que... um atalho? Cara, eu acho assim, primeiro, se você está prestes a se formar e você acha que acabou, que você está totalmente enganado. Verdade, essa é... Sim. Que você está totalmente enganado. Se você resolveu que você vai trabalhar em alguma coisa que assim que terminou ela da faculdade, você está pronto para o mundo, que acabou, a sua profissão vai acabar. Em 10 anos a sua profissão não vai mais existir. Porque não é possível que num mundo que muda tão rápido, alguém pode achar que você está formado. Você nunca está formado. Então assim, eu acho que a primeira coisa... Só que a pessoa tem que aceitar isso, porque é difícil de aceitar. Você tem que aceitar assim, olha, eu terminei, mas eu não terminei. Eu não terminei nada, não. Eu não terminei, eu terminei essa etapa. Pega o seu título, diagramador, imagina, eu vou abrir mão de ser diagramador? Jamais! Eu vou ser um diagramador para sempre? Sênior! Onde é que ia estar o sênior diagramador? O lead, diagramador lead, onde é que ia estar agora? E eu acho que, então, para mim, esse lance da pessoa só entender assim, não, eu acabei, não, tipo, mesmo que seja dentista. Eu terminei a minha faculdade de ser dentista e eu agora sou dentista. Os dentistas são, se eu não me engano, é a profissão da área de saúde que mais faz curso suplementar, assim, especialização, porque tem especialização infinita. Eu organizei um site de uma faculdade de odontologia aqui em Campinas e eu fiz a arquitetura de informação, gente, que é arrumar a bagunça. E eles tinham de cursos extra mais de 3 mil cursos para os dentistas. Caraca. Mais de 3 mil. Então dava um trabalho arrumar. Porque tinham muitos, mas tinham para tudo quanto é coisa. E você fala, nossa, mas eu achava que dentista era só ser dentista. Então agora imagina, assim, quem é designer, quem trabalha com música, quem trabalha com medicina, com veterinária, com qualquer coisa. Com até direito agronomia, mesmo, com direito. Especialização que não deve ter, né? Interessante. E quais conselhos ela poderia ignorar? Eu acho que um conselho muito bom de você ignorar é que você sabe o que você quer. Porque a pessoa, às vezes, é muito jovem quando entra na faculdade, sei lá, tem 17 anos, e a pessoa fala, você já sabe o que você quer ser? Já sei. Olha, eu acho que muito pouca gente sabe o que quer ser, e tá tudo bem. Então ignora, você tem que saber o que você quer ser. Isso. Era coisa que minha avó falava pra mim sempre. Minha avó ficava na minha cabeça, Dani, mas você tem que não sei o quê. E ela fazia assim, porque é vó, aquelas vó meio italiana que faz assim, que tudo é um drama, minha avó, Dona Tucci. Sabe, ela ficava assim, mas o seu pai não fez faculdade, olha onde ele tá. Eu falo, onde ele tá? Ele mora na praia, o que você tá falando? Aí você ficava assim, você tem que estudar, você vai continuar mexendo com o computador. Eu vou. E tem uma coisa interessante que outro dia eu percebi, eu tenho feito algumas entrevistas e tal pela Sky, participado, né, do processo de entrevista e tal, e eu acho muito... Eu queria tentar mudar o processo de entrevista, porque eu acho muito desleal com quem está sendo entrevistado, porque você passa 18 anos ali, vai na escola, menos, que não entra na escola desde um bebê, mas enfim, até os 18 você está na escola, e aí você entra para a faculdade, mais 4 anos para você fazer aquilo que você acha que você vai ser para sempre, e aí você tem 1 hora, cara, 1 hora para convencer a outra pessoa que você é a pessoa que ela precisa. 1 hora, olha que injusto, que injusto, a gente tá aqui, ainda não virei nem pra página 2, a gente tá em 54 minutos aqui. E é muito injusto, assim, pra mim o processo de entrevista devia ser como uma conversa,
como querer saber mais da pessoa, dos hábitos, das atitudes, dos comportamentos. E não só aquela uma horinha que a pessoa ainda por cima. Tem gente que é mais introvertido, que vai todo nervoso e treme e sua e fica tenso e tal, com as dúvidas, né, que ela tem. Será que é isso que eu quero ser para sempre? Será que não é? Será que a empresa vai me tratar bem? Será que não vai? Enfim. E é doido, né? Porque você tá entrando num relacionamento que é para ser médio e longo prazo e você vai ter que tomar essa decisão. Pois é. Sim, né? Pois é. E sobre então trabalhar, se uma pessoa quiser trabalhar com você, let's say, vamos dizer, na Wizen, o que você observa nessa pessoa e o que uma pessoa precisa ter para trabalhar com você? Primeiro assim, eu adoro pessoas. Eu adoro pessoas. Então, o que eu valorizo muito é pessoas que são autônomas nas coisas que elas fazem. Eu gosto muito disso, que você consiga você fazer as coisas assim. Então eu valorizo muito a pessoa que consegue como é que get the shit done, sabe? Sei. Fazer a porra. Fazer o negócio. Então eu acho super importante você ser proativo para fazer as coisas. Então é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito de gente que não confia que tudo que está acontecendo é a versão final dos fatos, sabe? Fala, não, isso é muito importante. Isso não é a versão final dos fatos. Eu quero saber mais da versão. Eu quero saber mais. Então eu valorizo muito questões de criatividade. Porque de criatividade, de curiosidade. Jogando uma questão aí, você acha que alguma coisa está sempre... Porque assim, para mim o design ele é sempre uma iteração, sempre uma versão, né? Nunca está pronto. Nesse ponto que você levantou, você acha que tem alguma coisa que pode ter a versão final de fato? Algo... Tudo está sempre em aberto. Eu acho muito louco isso, porque eu acho que é muito difícil alguma coisa ter a versão final de fato, no design, assim. Então eu acho que a gente tem um problema no design, que é... Antes a gente fazia coisas que era para nossa tribo, e a nossa tribo tinha 300 pessoas. Agora a gente pensa em coisas que a gente faz para 1 bilhão de pessoas. A gente fala, eu estou fazendo uma coisa para entrar no mercado da Índia, que tem 1 bilhão e não sei quantas bilhões de pessoas, 1,5 bilhões de pessoas. É um pessoal. É um pessoal. Aí você fala, eu não consigo mais falar que qualquer coisa é tão universal assim. Então eu acho que a gente tem que estar muito aberto a falar, eu vou criar coisas elásticas. Então, assim, como que eu crio coisas elásticas? Vou dar um exemplo de coisa elástica, que é um case muito doido. Se eu não me engano, foi feito na Índia. Que eram calçados que mudam de tamanho para você poder fazer a pessoa usar o calçado por muito, muito tempo. Sim, maravilhoso. E é incrível, porque você fala, tá, sabendo que é o fato de que o pé da criança em 5 anos muda de tamanho muito e que as pessoas não têm condição de comprar um monte de calçado, como que eu posso fazer um calçado que se adapta ao tamanho do pé? E era um que você usava botões, assim, você tirava o botão, aumentava mais uma prega ali e botava o botão de novo, né? E você sabe o que é um negócio que é doido disso daí? Eu vou falar disso jogando Assassin's Creed. Eu tô jogando o Assassin's Creed que a gente tá jogando ali, ele se passa, tipo, numa época onde os escandinavos estavam indo para a Inglaterra era dividida em Mércia, Anglia, não sei o que, blá, blá, blá. E as pessoas que viviam lá eram pessoas que estavam acabando de construir as primeiras igrejas e começar os movimentos de cristianismo na Inglaterra. Muito legal. E as pessoas usavam sapatos que eram adaptados para o tamanho do pé delas. E eu tenho certeza que o sapato dela, ela não comprava numa loja e tinha tamanho 35. Eu tenho certeza que a pessoa pegava o sapato dela e o sapato dela laceava. Porque é só você olhar o pezinho das pessoas, e o pezinho das pessoas tem uma etapa chinelo e uma etapa cobertura solta. Porque a pessoa ela sabia 400 anos atrás que os pés das crianças subiam. E em algum momento alguém falou, não, vamos fazer vários sapatos, cada um no tamanho. E aí, então, é louco pensar nisso, que, não é, mas uma pessoa não usa aí a mesma coisa que a gente. Capitalismo, né? Chama, né? É. E se a gente fizer um sapatinho por... por idade! Por idade, por número, né? Vamos fazer! Cara, e aqui é muito louco. Eu tenho comprado muito, inclusive, tênis para criança, mas aqui eles têm uma mania de medir cravado no pé da criança, assim. Eles têm uma maquininha assim que mede no pé da criança, falando, não, sua criança é tamanho, sei lá, 1.
Cara, é chapado. Eu falo assim, dono de loja, sei. Aham, e aí que você quer que eu venda daqui a 6 meses, que os moleques comendo do jeito que estão comendo aqui vão crescer pra caramba, e lógico que vão precisar de mais sapato. A gente tinha aquela sandalinha, quando você era criança, eu tinha umas sandalinhas assim, porque eu usava, primeiro que meu pai fazia essa sandalinha, então pra mim eu tava numa vida muito mansa. Mas a gente tinha umas sandalinhas que se ajustava-se o tamanho do calcanhar dela. Então o sapato dela tinha um período da sua época que o teu calcanhar tava pra fora do sapato. Eu vivi isso. Com certeza. Caraca, como a gente tá indo. Mas voltando então àquele assunto, o tema, a pergunta de observar, então, o que você então observa numa pessoa? Porque você perguntar para uma pessoa, quais são as suas 3 características positivas? Já proatividade, blá blá blá. Mas entre isso e você observar a pessoa, qual que é essa cara? Como é que você observa se alguém é proativo ou não? Me perguntaram um negócio, participei de um evento esses dias e alguém perguntou, eu estava falando de entrevistar pessoas para uma oportunidade e que tem a ver com isso que você estava falando. E alguém estava falando de soft skills, hard skills, então de que capacidades interpessoais você tem, capacidades técnicas você tem. E eu falei assim, olha, toda vez que eu entrevisto alguém, se eu olhar do que eu anotei, nunca está escrito assim, sabe Photoshop. Sempre está escrito coisas relacionadas ao comportamento que a pessoa teve. Fez pausas antes de responder, por exemplo. Eu falo, que da hora que essa pessoa pensou antes de responder. Respondeu o que eu quis e sempre usou uma palavra um pouco mais complicada para responder do que a maior parte das pessoas usaria. Então eu anoto coisas assim, que é para falar assim, olha, essa pessoa tem um vocabulário diferente do que as outras pessoas têm. E aí eu vou falar assim, se a pessoa tem um vocabulário diferente, você tem 2 jeitos de você ter um vocabulário diferente numa entrevista. Você pode ter anotado numa folha de papel um monte de palavras que você faz questão de usar, arcabouço, odierno, sabe, tipo, que você fala, não, eu tenho que falar, se eu não falar a palavra arcabouço aqui, no arcabouço, é porque eu não estou satisfeito com a palavra, com aquilo. Ou é porque é uma pessoa que lê bastante. Você fala, bom, eu quero acreditar sempre no melhor das pessoas, então eu quero acreditar que aquela pessoa deve ler bastante. Eu falo, eu admiro quem lê bastante. No mundo que a gente está hoje, você consegue parar para ler, é bom. Então aí eu acho que eu observo esses comportamentos. A pessoa é super comunicativa, a pessoa fez perguntas para mim baseadas no que eu falei, não perguntas chutadas. A pessoa está ouvindo, que é o que você está fazendo agora. Por exemplo, você está ouvindo o que eu estou falando e o seu roteiro, ele já foi desbençado, né? O nosso roteiro aqui já não está mais. Vou dizer para você, eu virei para a 2ª página agora, olha que maneiro. Exato. Porque você fala, porque você tem que estar ali presente. Então eu gosto muito de pensar que alguém está ali presente. Eu acho que é super importante. É isso. Cara, eu nunca me esqueço. Um dia eu estava lendo Ayn Rand, A Revolta do Atlas, na rodoviária de São Paulo. Eu nunca me esqueci disso, cara. E é um livro grosso, assim. Estou lá sentadinho no chão, e aí veio um velhinho, cara, do nada. Bateu no meu ombro, assim, na época que a gente podia encostar nas pessoas. Aí ele bateu no meu ombro e falou, só queria dizer parabéns. Tem muito tempo que eu não vejo alguém lendo um livro. E você tá lendo um livro. Parabéns, tá bom? E o velhinho foi embora. Cara, aquilo pra mim, eu falei, alguém mais viu isso? Tipo, que coisa louca. Ou tava na minha consciência. Que coisa louca, cara. Você vê, o brasileiro lê tão pouco que fez um velhinho me cutucar, interromper a minha leitura, inclusive, mas eu não me fiquei chateado, só pra fazer um elogio, sinceramente. Essa palavra me fugiu agora. Só pra fazer um elogio, cara. Olha que coisa louca. Realmente, cara, a leitura, inclusive, é um gancho maravilhoso para a 2ª página que chegamos agora. Vamos tentar dar uma agora, vamos igual o cara do ping-pong. Que eu sei que você gosta de ler, e você acabou de falar que gosta de ler. Então, você tem de 1 a 3 livros que influenciaram a sua vida? Eu tenho um livro que eu vou sempre falar dele para todo mundo, que eu acho que todo mundo devia ser obrigado a ler, que é um livro do Carl Sagan, chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios. Cara, eu já li esse livro. Esse livro é maravilhoso. Caraca, tá lá embaixo, não? Ele tá na minha fila de leitura. Vale então a pena, maravilhoso. Vale a pena. Esse livro é assim, você tem que ler um monte de vezes. Ele tem uns capítulos que são maravilhosos. Cai o queixo, você fala, caramba, o que eu tô lendo aqui? Então, assim, por que eu acho que esse livro é valioso? Porque a gente vive numa época que não é de agora, porque esse livro é antigo. Esse livro, se eu não me engano, é de 1996. Acho que é de 96. Eu li esse livro em 97, por aí. Tanto que eu tinha ele com uma outra capa, que é a capa que tem uma vela na capa. Hoje é uma capa roxa.
Eu já dei esse de presente várias vezes para as pessoas no canal, assim, porque eu acho esse livro sensacional. Mas por quê? Porque ele é um livro escrito por um cientista como se fosse um manifesto de amor à ciência. Então, e eu sou de uma família onde minha mãe é cientista, minha avó, todo mundo do meu lado materno era cientista e as pessoas do lado paterno eram artistas. E não que sejam totalmente opostos, igual você falou do Leonardo. Que mistura maravilhosa. Né? Mas é uma mistura doida. Então todo mundo é assim, professor de artes, professor de música do lado do meu pai e do lado da minha mãe, professor de física, de química, de matemática, de biologia. Então a gente sempre teve esse universo da ciência de um lado e da arte do outro lado. E nem sempre foi dividido isso. Então isso é legal também estudar para ver, né? Aí eu gosto desse livro porque ele vai primeiro fazer essa homenagem e ele toca numas feridas muito grandes que a gente tem da desvalorização da ciência. E a gente estava falando da desvalorização de ciência antes dos anos 2000 e a gente está pagando pela desvalorização da ciência 20 anos depois ainda. Sim. A gente no Brasil está discutindo coisa que já foi discutida faz 200 anos, não faz 20, faz 200. E a gente... porque as pessoas valorizam mais outras coisas do que a ciência. Então, no livro, o Sagan fala muito de porque nos Estados Unidos você tem uma bolsa para ser um jogador de basquete, mas você não tem uma bolsa se você é um bom matemático. E aí isso ele está falando daquela época lá. Então, a gente sabe que tem assim, mas é que é muito difícil ser um bom matemático. Pô, mas será que é mais difícil ser um bom matemático do que você ser o Michael Jordan? Será? Não sei, será? Então a pergunta é, será? Então eu acho que esse livro é muito, muito legal. Eu não quero nem falar outros para focar nessa questão do livro de ciência. Do seu universo, então. Só mais um do seu universo, pode ser? Um do meu universo. Para você que não é do universo do design, mas você quer entender por que a gente hoje em dia trabalha com o que a gente trabalha, um livro chamado O Design do Dia a Dia, que é um livro de um camarada chamado Donald Norman, que ele vai explicar por que a gente, quando usa um produto que não funciona, acha que a gente que é burro. Se sente incompetente. Por que a gente acha que a gente é que é burro quando usa um produto que não funciona, sendo que tem um monte de coisa no planejamento do produto que pode ter sido simplesmente mal feito e não entendiam da gente para construir aquele produto. Então é um livro que é muito legal. É um livro quase meio também semi-filosófico, assim, é um livro prático, por isso que eu acho que é legal. Acadêmico. Ele é bem acadêmico, assim, mas eu acho que é um livro legal para você. Então é o Design do Dia a Dia e O Mundo Assombrado pelos Demônios. O Design do Dia a Dia é do Donald Norman, que é um dos pais da experiência do usuário, do UX, do UX, né? Que é o nosso grande... o cara que deu nome ao nosso cargo. Sim. Sobre coisas, então, que podem não funcionar, que nos fazem sentir incompetentes, mas do outro lado, coisas que funcionam muito bem. Tem algum produto, serviço ou coisa que impacta ou que impactou você ou a sua vida positivamente? Eu tenho uma coisa que eu gosto muito, que é a questão de assistir filme e poder escolher o que eu quero assistir de filme. Então, eu gosto muito do fato de que hoje em dia a gente tem disponibilidade de poder assistir coisas a hora que a gente quer assistir. Porque quando eu era criança e eu falava eu quero assistir Thundercats, eu só podia assistir Thundercats às 11 horas, em tal dia, porque era o horário que ia passar Thundercats. Sei lá, Clube da Criança. E hoje, se eu quiser assistir Thundercats, eu posso ir lá e assistir Thundercats. Eu posso agora ligar a TV e assistir Thundercats. Então eu gosto muito dessas iniciativas de você ter acesso a entretenimento a hora que você quer. E para não falar assim específico da Netflix, ou do Amazon Prime, ou da Sky, ou do Globoplay, Disney Plus, eu vou falar do YouTube. Porque eu fico muito mais tempo no YouTube do que eu fico em qualquer outra plataforma. Que onde estamos? Você está aqui no YouTube, uau! Porque eu gosto muito do YouTube para assistir coisa que você fala, caramba, nem sabia que tinha isso no YouTube. Então tem muita coisa boa no YouTube. Palestra, besteira, tem o Canal 90, eu adoro assistir o Canal 90. Futebol, né? Futebol, tem um monte de coisa que você pode falar que eu posso assistir no YouTube. Então eu acho assim sensacional que eu posso estar eu com o Flávio, um cara que eu conheço faz pouco tempo, mas que a gente já se dá super bem.
e que a gente está falando através do computador no StreamYard que a gente comentou. Ele está em outro continente, com outro fuso horário. Pois é. E você que está assistindo isso depois, no seu horário. Você pode pausar, dar like, dislike, voltar. Só ouvir o áudio se quiser. Só ouvir o áudio, mandar mensagens pra gente diretamente. Sim. Cara, é sensacional que isso existe. É verdade. Sensacional que isso existe. É verdade. De pensar que na nossa época, no início da nossa época, a única maneira de você se expor ou se apresentar dessa forma seria com cartolina na escola, botando borda na cartolina e fazendo uma apresentação. Esse é o Daniel. Ele é um designer, ele é um diagramador e faz isso e aquilo. Cara, se você pudesse, olha agora, hein? Escrever uma mensagem na capa do jornal mais lido. Não vou dizer qual é, mas do jornal mais lido. Qual mensagem seria essa? Se inscreva nesse canal, o palheiro é finito. Pô, que desperdício. Cara, que desperdício, né? Eu falaria pra ouvir mais e escutar menos, sabe? Falar menos, sabe? Tipo, eu acho que é você ouvir mais as pessoas. Eu diria isso. Se tivesse que falar, escuta mais as pessoas. Assim, escutar, não escutar assim, porque a pessoa falou pra você fazer isso. Mas escutar mesmo, assim, ler o que tá acontecendo. Por que eu tô falando isso? Porque no nosso trabalho de design, grande parte do que a gente faz, que é esse universo de trabalhar com o X, grande parte do que a gente faz é tentar entender o que é que está acontecendo com alguém que está fazendo ela não conseguir pagar uma conta, ela não conseguir comprar um produto, ela não conseguir ter um sapato para o filho dela. E se você escutar isso mesmo e falar assim, tá, deixa eu escutar, mas você não aceitar só falar, eu não compro porque é caro. Mas que outras coisas você compra que são assim, não é que é caro, é que você não vê valor. São duas coisas diferentes. Então a gente conseguir a gente tem um nome técnico, é escuta ativa. Eu acho que eu falaria, escutem mais as pessoas. Ou ET Bilu, busque conhecimento. Eu uso muito isso, inclusive, que é nunca parem de buscar conhecimento. E toda hora que eu nunca vi esse ET Bilu, cara, nunca. Mas sempre quando eu falo, nunca parem de buscar conhecimento, sempre tem um que comenta. Inclusive já comentaram no meu último vídeo falando ET Bilu. Mas você tem que olhar o ET Bilu, mano. A gente tem que pegar um dia... Vou pesquisar. Nós vamos fazer... Não, você não vai pesquisar. Nós vamos fazer um vídeo react de você vendo o ET Bilu a primeira vez, cara. E sobre o que você falou da escutativa é muito importante. Eu acho maravilhosa a sua resposta, porque tem a ver com a empatia, né? Você se colocar naquela situação da pessoa e ouvir, não só como você falou por ouvir, mas, cara, o que aquela pessoa está sentindo, né? Não é só você ter simpatia pelo aquilo ou tentar resolver o problema porque faz parte do seu trabalho, mas é realmente sentir a dor daquela pessoa ou sentir o prazer daquela pessoa e você ser recompensado por isso, né? Que bonito, cara. Muito bonito que você... E eu gostei do que você falou desse negócio da empatia, porque a gente fala muito, quando a gente trabalha com esse lance de empatia, a gente discute muito o lado de sentir a dor da pessoa. E eu gostei que você falou de sentir também o prazer, de sentir também o amor. Porque isso é um negócio que as pessoas às vezes desconsideram. Eu já tive a oportunidade de fazer uma palestra e eu estava abordando isso. Falei assim, olha, você se colocar no lugar, também é se colocar no lugar de como a pessoa se sente recompensada quando ela consegue fazer aquilo lá e aquilo... quando dá certo, faz ela ser a pessoa mais legal do bar. Sim. E é essa sensação que tem a ver com o reforço positivo. Eu quero reforçar aquilo. A pessoa se sentir, eu sou a pessoa mais legal do bar. Por quê? Porque eu consigo pegar e fazer aquele negócio assim, ó. Ó, cadê? Vai. Ó, não vou conseguir sem a mesa, não dá, ó. Mais uma chance. Não dá, preciso de mesa. Vou apoiar no microfone aqui, ó. Não vai dar certo. Vai dar certo? É agora. É a hora. Se der certo, dá like. Se não der, dá like. Não deu. Dê like. Mas sabe, e quando a pessoa consegue fazer, fala, aê! Uma vez eu fiz isso com 60 em cada mão. Eu falava, caramba, 60 em cada mão. Uau! Haja chopp. Caramba, haja chopp. Era o chopp de todo mundo. Se você estivesse virando o chopp, você não faz. Mas é muito louco isso, de você poder curtir os momentos bons que as pessoas têm e falar, uau, eu faço parte disso com o design. Eu acho muito legal. Então, sobre esse ponto aí de felicidade, o que diverte você? O que faz você feliz? Hoje em dia eu tenho me divertido muito, muito, muito com o meu cachorro mais novo, o Glauber, porque eu tenho um Golden Retriever de 6 meses. E ele é muito divertido, porque quando ele dorme, os 3 cachorros dormem aqui do lado, e de manhã a gente solta eles para eles fazerem xixi, para não fazer xixi onde eles estavam. E 100% das vezes, se eu fizer isso durante
20 dias seguidos. A primeira coisa que ele faz, ele vai correndo, pega o osso dele e vem falar, joga o osso pra mim. Ele tem um ossão vermelho, eu jogo o osso, ele vai, volta, pega, solta, olha na minha cara e começa a fazer xixi. E eu dou muita risada, eu falo, você é um idiota, o que você tá fazendo? Aí ele fica assim. Aí ele para de novo e vem, joga esse osso, cara. Você vai ter que ficar jogando esse osso, porque se você não jogar esse osso, você olha na cara dele e fala, mano, se eu não jogar esse osso pra ele, ele vai ficar muito de bode. Aí se eu faço qualquer coisa pra ele, eu jogo o osso pra você, mano. Então eu adoro, pra me divertir, eu fico muito com os cachorros, assim. As pequenas coisas da vida, né? Pequenas coisas da vida. Então, e eu gosto porque é uma forma de caos também, assim. Apesar dos cachorros serem muito sistemáticos, porque cachorro é muito sistemático, mas eles também, quando ele quer fazer uma coisa, ele não liga pro que está acontecendo à volta dele porque ele quer fazer aquela coisa. Ele vai passar por cima da sua mesa. Se eu jogar o osso em cima da mesa, ele vai subir na mesa para pegar e vai derrubar a mesa e ele não quer nem saber o que está acontecendo. Ele fala... Mas é muito divertido. Assim, eu relaxo, assim, fico cheio de pelo. Aí eu acordo tossindo por causa dos pelos do cachorro no meu nariz. Cara, mas nossa... Isso é maravilhoso. Tem um Instagram que eu recebi. Eu tinha gato. Mas tem um Instagram que eu recentemente descobri, cara, é pra mim um dos melhores que tem. Chama Lambipatas. Ou Lambitoba. Você já viu esse, né? Não. Cara, um é de cachorro e um é de gato. O cara bota umas conversas em cima de cachorro. É muito engraçado, cara. É muito engraçado. Depois eu mando pra você. Manda pra mim. Direct. Cara, tem muitos desse, porque tem uns negócios desse que a pessoa dubla o cachorro. Eu vou falar isso aí. Eu dublo meus cachorros. Então, eu tenho uma cachorra que é uma Lhasa Apso, ela chama Lagosta. E ela é dublada, eu dublo e a Flávia, minha esposa, dubla. Então a gente dubla, a gente tem conversas em nome dela. E é um negócio muito louco, a gente tinha que ser internado, eu concordo e tal. Mas então a gente tem a voz. Então quando a gente solta ela vem com a voz dela, quando a gente bota ela pra fora, ela tem a voz dela falando que ela quer ir pra fora. E ela é amarga. A nossa dublagem dela, ela é uma cachorra amarga, que ela não quer... Você vai me colocar lá fora mesmo, seu desgraçado? Mas ela é amarga por causa da dublagem ou porque ela é... Não, então, ela não tem esses traços de personalidade. É a gente que atribui, né? Tipo, assim como a gente acha que o Glauber é idiota. Ele não é idiota, ele é um cachorro filhote. Mas a gente fala que ele é o Scooby-Doo, então a gente personaliza ele. E aí a Lagosta, ela é super amarga, assim, tipo... Eu que mando nessa casa. Então ela tem uma história, Flávio, que ela fala pra gente que é assim... Pai, eu quero meu escritório em Paulínia. Aí eu falo pra ela, por que você vai fazer com escritório em Paulínia? Eu vou trabalhar com marketing digital. Aí não sei de onde ela tira essas ideias, mas ela fala isso pra gente. Então é muito louco conversar com o seu próprio cachorro. E ela tem as histórias dela que ela conta pra gente. Eu falo, de onde você tirou essa história, Lagosta? Aí ela fala, eu vi na internet. Mas quem que deixou você mexer na internet? Eu tenho altos diálogos com ela. Poderiam me internar? Poderiam me internar. Mas, primeira vez que isso tá no YouTube, essas histórias. Cara, estamos chegando, hein? Estamos chegando no fim. Agora vai. Qual é o conselho que você poderia dar para alguém que queria seguir ou que quer seguir uma carreira parecida com a sua? Nessa 1h18 aí, a pessoa conseguiu destrinchar e entender o que o Daniel faz, o que essa pessoa poderia fazer para ter algo próximo do que você tem? Muito massa. Eu acho assim, a primeira coisa é assim, estuda pra caramba. Você vai ter que gostar muito de estudar. E quando a gente está falando de estudar, não é assim só estudar, por exemplo, design. Se você amanhã vai trabalhar com o mercado pet, você vai ter que estudar o mercado pet. Se amanhã você vai trabalhar com TV por assinatura, você vai ter que estudar TV por assinatura. Se amanhã você vai trabalhar com... Elevador, você vai ter que estudar elevador. Então tudo você vai ter que estudar. E é muito doido, porque você começa a forçar a sua cabeça permanentemente a conhecer coisas novas. Então eu acho que assim, primeiro você tem que gostar disso. Se você não gosta disso, você vai ter que estudar para aprender a estudar. Então vai ser a primeira coisa. Como é que eu estudo para minha cabeça gostar de estudar? Então eu acho que essa é o número 1. Depois a segunda coisa é você vai ter que fazer coisas. Porque a gente está numa profissão de fazer coisas. Então você tem que ser uma pessoa que tem que estar disposta a fazer coisas. E quando eu falo fazer coisas, é fazer um site, fazer um story mais caprichado no seu Instagram, fazer um canal de YouTube, fazer um texto no Medium, fazer uma carta para os seus avós, fazer o seu próprio ovo de Páscoa. Você vai ter que acostumar a fazer as coisas. Então, eu sei que todo mundo faz as coisas no mundo, não tem ninguém que não faça as coisas, todo mundo faz. Mas vai ser a sua profissão fazer as coisas
E você, depois que fizer as coisas, vai ter que descobrir como é que você faz para aquelas coisas poderem circular o mundo, aquelas coisas poderem ser feitas em escala, como é que aquelas coisas podem ser feitas de maneira mais barata ou mais rápido. Então é muito doido, mas você tem que aprender como que eu faço você fazer, como que eu faço você fazer na metade do tempo, como que eu faço você fazer pagando só 10 euros. Então é muito por aí, assim. E aí, fora isso, lógico, academicamente você pode fazer faculdades relacionadas a design, existem várias. Você pode fazer faculdades relacionadas a outras coisas e trabalhar com design. Você mesmo fez publicidade, né? Sou publicitário. Você pode fazer comunicação social com publicidade e propaganda, ou jornalismo, mas estuda, faz curso, tem trocentos cursos. Você não vai fazer um só, então não compra o mais caro. Você vai fazer um monte. Sim, é verdade. Você vai fazer um monte. Vai ter gente que vai explicar uma coisa, você vai entender, vai ter gente que vai explicar, você não vai entender. Então, mas estuda um monte. E quando você fizer essas coisas que você fez, cataloga o que você fez, explica o que você fez, que impacto foi esse do que você fez, porque você vai precisar ter um negócio chamado portfólio, que é mostrar o que você fez. Então eu fiz isso desse jeito, todo mundo teve esse impacto. Também. E aí é muito legal, assim, é baseado nisso, o que eu fiz. Exatamente. É muito doido. Que interessante. E caso eu possa acrescentar por favor, um item nessa lista, eu ainda acrescentaria estar aberto ou entender que errar faz parte. Já que você vai participar do processo de criação, você entender que o primeiro não vai ser aquela beleza, que você vai fazer de novo, e de novo, e de novo. E a vida inteira esse processo de refazer ou fazer de novo, ou errar e fazer de novo, e por aí vai, né? Nossa, isso muitas vezes. Muitas, né? E aceitar que tá tudo bem, sabe? Eu acho que isso é muito louco. Aceitar que tá tudo bem. Aceita que tá tudo bem. Faz parte do processo de criação, né? Porque se você que tá assistindo aqui é designer e você tem aquele trauma da pessoa falar faça o logo maior, tá tudo bem você ouvir faça o logo maior. Você vai ouvir. Se alguém falou faça o logo maior, talvez o logo realmente esteja pequeno. Pois, eu tenho, cara, interessante isso. A gente estava no finalzinho, mas acho que a gente vamos continuar. Cara, acontece muito isso. Pedidos de refação ou pedidos de novas versões. E eu tenho vários amigos e colegas de trabalho que falam, olha, lá veio aquele product owner, o project manager, sei lá, de novo me pedindo tal coisa. E agora ele quer isso, ele quer mais não sei o quê. Cara, na minha cabeça, assim, maneiro. O cara tá contribuindo, ou ele quer que fique de um jeitinho e tal, ele venha com uma ideia diferente. Qual que é o problema, né? Não tem problema nenhum. Você estar aberto a ideias diferentes, cara, é tão valioso, porque mostra também para outra pessoa que você está disposto a entender o lado dela, a ter essa empatia. De novo, a ouvir, né? A ouvir, exatamente. E de repente, não é porque... E de repente, não é nessa vez que a sua logo vai ficar do tamanho que você quer. Talvez tenha que ficar um pouco maior, mas numa próxima vez, de repente, essa pessoa que está fazendo a requisição, pode ser que ela fale, daquela vez que você fez o logo daquele tamanho, vamos deixar daquele tamanho então, dessa vez? E aí você fala, show, você ganhou ali a confiança da pessoa, né? Pode ser que você mexa no coração daquela pessoa, querendo contribuir com a ideia dela também. Ou não. E tudo bem. Ou não. Agora é um pouco maior, hein? Maior ainda, hein? Bigger! Por fim, você ainda tem algum sonho ou ambição? Tenho muitas. Eu tenho um monte de sonhos, sim. Um monte de sonho. Mas a maior parte dos sonhos que eu tenho, eu vou parcialmente conquistando. Não sei, se conquista sonho? Você conquistou o objetivo, né? Realiza. Mas eu costumo ir realizando meio que de pouco em pouco. O que é um negócio que às vezes é... contra-intuitivo, assim, às vezes. Mas você tem um sonho, você fala, meu sonho é esse daqui, o sonho... Mas tudo que você vai fazendo no meio do caminho do sonho tá te aproximando do sonho. E às vezes quando você fala, realmente eu conquistei o sonho, às vezes não tem nenhum super motivo de conquista, assim, de comemoração, que você fala, não foi de uma noite pro dia que eu conquistei aquilo, ou que eu realizei aquilo. E eu já tô habituado com isso. Tipo, eu falo mesmo, eu tenho uma vida confortável, eu tenho uma profissão que me permite trabalhar dentro da minha casa, eu consigo pagar minhas contas, comprar meus brinquedos, eu consigo... gostaria de ter internet de fibra aqui? Gostaria, mas não chegou na minha casa ainda. Mas eu consigo fazer as coisas, então... O meu principal sonho é continuar fazendo o que eu faço, sabe? Tipo, eu quero continuar fazendo o que eu faço. Eu posso continuar fazendo o que eu faço? Por quanto tempo? Mais 25 anos? Sei lá, mais 30 anos?
Eu tô fazendo faz 25. Se eu fizer mais 25, talvez eu enjoe e fale, dê como encerrado. Vou dar como encerrado. Já fiz 50 anos disso. Tipo a Hebe, sabe? Eu vou dar como encerrado. Mas eu acho isso, assim. Então, é lógico, eu tenho uma ambição no sentido do perpétuo, de falar, pô, eu queria continuar fazendo isso. E eu acho legal. E é uma mensagem maravilhosa para encerrar essa entrevista, esse bate-papo, porque o que você falou é extremamente importante, do sonho não se realizar da forma como todo mundo imagina, né? Não foi do dia para a noite que você acordou e morava na sua casa com esse estúdiozinho maravilhoso que você tem no fundão, com seus bonequinhos, com a carreira que você tem, com a empresa que você tem. As coisas vão acontecendo ao longo do tempo e os sonhos vão acontecendo, se realizando. Que bacana isso que você falou, cara. Que sirva, então, de lição pra galera. Eu mesmo vou ficar pensativo com isso que eu falei agora. Que bom, que pelo menos a gente tem influenciado você. Olha aí, gente. Se você tá aí assistindo e não foi influenciado, eu pelo menos fui. Sim, pelo menos já temos aí 100% de aproveitamento já. Cara, foi maravilhoso. Eu gostei muito de trocar essa ideia com você. A ideia, gente bonita, que está assistindo, não era explicar o que é design, o que é a experiência do usuário, era mostrar um pouco do que o Daniel passou na vida dele e deu para ter uma baita de uma ideia maneira das dificuldades, ou das coisas maneiras, dos momentos felizes, desde quando ele tentou perder o braço lá na sapataria do pai dele. E qual foi esse processo criativo de descoberta, o que permitiu a criatividade na sua vida, né? Eu achei fantástico, cara. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito, muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Eu adorei, cara. Eu adorei. Tô feliz demais de estar participando aqui e espero mesmo que inspire alguma coisa, assim. Eu acho que é bom a gente entender, sei lá, que as coisas às vezes são as mais bobas que fazem você ser quem você é no futuro e às vezes quem você é no presente vai continuar sendo quem você é no futuro também, e às vezes não. E tudo bem. E tudo bem. Eu acho que o importante é estar tudo bem também. Adorei. Maravilha. Bom, tem alguma mensagem final que você gostaria? Uma frase bonita que você curta? Não, uma frase não, mas eu ia falar que se alguém quiser também depois ter uma frase, busque conhecimento. Mas se alguém quiser depois bater um papo comigo, trocar uma ideia sobre alguma dessas coisas também, fica à vontade. Bota tanto um comentário aqui no vídeo, se quiser me procurar também, Daniel Furtado. Pronto. Vocês vão me achar no YouTube, vão me achar no LinkedIn, no Instagram. Então, em cada um, eu sou um pouquinho diferente. Isso daí é um negócio engraçado, eu sou um pouquinho diferente. Então, no meu LinkedIn eu boto menos foto com os cachorros. No YouTube eu tento falar mais longo. No Instagram eu tento ser mais palhaço. No LinkedIn eu tento falar pouco. Que maneiro. Cara, mais uma vez, muito obrigado. Para você que está assistindo, muito obrigado também pelo tempo de vocês, por essa quase 1h30. Vamos, de repente a gente espera dar 1h30 para ficar cravado. Vamos, vai pedindo os likes enquanto isso, fala pro pessoal se inscrever no canal. Exatamente. Bota sua câmera grande aí para você pedir os likes, quero ver. Eu vou botar lado a lado aqui, ó. Pronto. Aê. Cara, por acaso esse palheiro que eu fiz aqui meio digital me deu uma vertigem durante o vídeo. Não sei, de repente a galera pode deixar nos comentários também o que vocês acharam do fundo que eu botei na entrevista. Mas, por favor, usem os comentários para falar o que vocês quiserem, dar a opinião de vocês. Essa é uma ideia que eu tive de conversar com pessoas interessantes, pessoas bem-sucedidas, pessoas que têm carreiras interessantes, para entender mais como que foi esse processo de até chegar onde elas chegaram. E o nome é O Palheiro Afilito. Espero que eu tenha impactado e que o Daniel, principalmente, não eu, né? Porque até agora quem falou tudo foi você. Que o Daniel tenha impactado vocês positivamente, que tenha deixado uma mensagem bonita para vocês e que sirva de incentivo e que motivem vocês a continuarem a fazer o que vocês façam. Em caso vocês tenham dúvida, que eu queria saber mais sobre design, o Daniel já falou onde é que vocês podem, os canais que vocês podem entrar em contato. E é isso, e claro, aquelas bobagens de YouTube, né? Se quiser, se inscreve no canal. Se quiser dar o like, manda o dedo no like. Se quiser dar o dislike também, a gente aprende, faz parte do processo de criatividade. A gente aprender com as coisas com os erros, enfim. Tá 1h30 demais, porra, vocês estão malucos. Então beleza, dá o dislike, a gente vai adaptando e vendo que até chegar lá. 30 segundos.
Eu tava olhando aqui, ó. Será que eu continuo falando? 30 segundos, ó. Vai começar a dar tchau, tchau. Tchau. Por fim é isso. E por fim, agora sim. Nunca parem de buscar conhecimento. Muito obrigado pelo tempo de vocês e até o próximo vídeo, até a próxima entrevista. Tchau. Até. Só esperar agora 5 segundos. 5 segundos. 1h30 cravado.